Eu nasci em São Paulo, né, em 1984, numa família humilde. Minha mãe diarista, meu pai encanador, baianos, e eles foram separados, mas aí se encontraram em São Paulo. E, então eles foram em busca de uma vida melhor, assim, né? A história se repete, várias pessoas fazem isso, vão para os grandes centros urbanos para tentar melhorar de vida. E, e aí, por ser de uma família humilde, né, a gente passou várias dificuldades financeiras ali na infância. E a partir daí surgiram vários questionamentos, vários conflitos internos, né? Poxa, eu não tenho direito, não tenho merecimento de ter algo que eu quero. Eu vejo as crianças felizes com brinquedos e tal, e eu não posso, né? Então eu não sabia, eu não entendia lidar, eu não conseguia lidar com aquela situação, né? E então, ali para os meus 15 anos, eu tive a oportunidade de ter acesso a um livro que mudou a minha percepção com relação ao trabalho, com relação ao dinheiro, né? Porque eu achava ali fielmente que o grande problema era o dinheiro, né? E o livro é O Pai Rico, Pai Pobre. Então eu fui entendendo por que as pessoas passam a vida inteira trabalhando e não conseguem sair da corrida dos ratos, né? Vive sempre uma vida de sobrevivência para pagar as contas e mal dá para comer. Isso porque elas não se empoderam, né? Não se questionam, né? Então ela leva a vida, é assim mesmo e tal, vamos pagando as contas aí e tal. E não tem nada de errado nisso, tudo é escolha, né? Mas eu, como um inconformado, eu falei, não, cara, isso tá errado, eu não tô feliz com isso, eu preciso mudar essa situação, né? E aí foi quando o universo, a vida, as pessoas vieram me trazendo respostas, livros e enfim. E aí foi me ajudando muito, né? As minhas amizades também. E isso que é interessante, assim, porque é muito importante a gente escolher as pessoas com quem a gente convive, que tem uma influência, um impacto profundo na nossa vida. Quem baixou o e-book vai entender bem o porquê que eu tô falando, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você anda com pessoas que não têm saúde, que vivem endividada, assim, a tendência é você enxergar aquilo como normal e passar a acreditar que aquilo é normal, entende? Isso não é normal. E, então, isso meus 15 anos. Lá para meus 18 anos, eu falei, tá, então eu vou me tornar um empreendedor. Eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto e, enfim, e ter meu próprio negócio. Foi quando eu ingressei na universidade, né, para estudar educação física e foi uma experiência incrível, assim, porque eu conheci pessoas diferentes, descoladas, meu mundo deu um boom ali, né? Aí eu comecei, nossa, a enxergar o mundo com outra visão, né? E foi interessante. Aí aconteceu várias viagens, a gente praticava muito esporte, né, juntos, finais de semana, sexta-feira à noite, assim, a gente saía muito para jogar bola e era muito divertido isso, né? E foi interessante, porque a galera tudo estudava, a gente tinha esse convívio, né? A gente compartilhava das mesmas ideias e era muito legal. Mas aí eu percebi uma coisa, que tem uma diferença entre você gostar de algo, que eu gostava muito de praticar esporte, né? Mas só que quando eu fui trabalhar, eu trabalhei com 2 públicos. Trabalhei com crianças de 3 a 6 anos, eu dava aula de judô. Na época eu estava treinando judô, né? E para a terceira idade também. Foi muito interessante trabalhar com esses 2 públicos, assim, extremos, né? Porque eu pude ver as crianças tímidas e todas acanhadas e perceber a evolução do meu trabalho, sabe? Depois perceber que eles se soltaram mais, assim, que tinham mais autoestima e através do esporte, né? Através da filosofia do judô. Isso foi interessante, eu consegui captar esse aprendizado. Então, mas no fundo, eu não me sentia feliz, sabe? Eu tava ajudando as pessoas. Isso é interessante, porque, pô, poderia ser seu propósito de vida, ajudar as pessoas e tal, mas ainda não estava conectado. Depois você vai entender o porquê que ainda não estava feliz, eu vou explicar. Depois de 2 anos e meio, mais ou menos, aí eu decidi largar o curso de educação física. Foi muito dolorido para mim, foi
assim, uma frustração muito grande. Porque eu tinha empenhado muita energia, dinheiro, enfim, tempo, e cheguei à conclusão de que foi muito difícil tomar essa decisão, sabe? Mas eu falei, pô, eu prefiro ser feliz, né? E eu vou fazer algo que me faça feliz. Eu tô em busca disso. Então, mais ou menos uns 2 anos seguinte, eu decidi estudar marketing, porque eu tive uma ideia assim, cara, eu gosto de moda. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com moda, desenvolver um produto exclusivo, criar uma campanha de marketing e ficar rico. Esse era o meu plano. Só que não. Eu comecei a frequentar as melhores festas de São Paulo, os lançamentos de algumas coleções, alguns eventos, né? E comecei a perceber ali o mundo da moda e tal. Nossa, foi assim frustrante mais uma vez, porque é um mundo muito superficial, sabe? Tipo uma época, uma temporada, uma estação, a galera usa um sapato. Tá, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Agradeço pelo feedback aí, tá bom? Então, numa estação, a tendência é um sapato de bico fino. E aí, em outra estação, do bico... o bico quadrado, assim. E aí, se você não tiver naquele padrão, você é visto como um diferentão, um patinho feio no meio da galera. Eu achava isso muito... E aí, nesse momento também, eu entrei numa depressão profunda, assim, uma crise existencial, onde eu comecei a perguntar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, pra que eu nasci? Porque até agora só fracasso, entendeu? E a minha intenção é simplesmente ser feliz, eu só quero ser feliz. E por que isso não acontece? Eu tô me esforçando, por que isso não acontece? Até que um belo dia, eu atravessando a Avenida Paulista, indo pro trabalho, eu trabalhava ali na Praça Oswaldo Cruz, no Shopping Paulista. Quem é de São Paulo vai conhecer, vai lembrar. E aí, atravessando a Avenida Paulista, eu fiz uma pergunta assim que foi muito profunda para mim, sabe? Eu perguntei, para onde eu tô indo? Eu sabia que eu tava indo pro trabalho, eu sabia o endereço, entende? Mas era mais profundo, para onde a minha alma estava indo, para onde os meus objetivos, sabe? Eu não tinha muito claro ainda. E aí, quando eu olhei para trás, eu vi aquela multidão com os olhos perdidos e eu falei, poxa... E aí, logo em seguida, veio uma música do Zé Ramalho. Vida de gado, povo marcado, como se o pessoal literalmente estavam indo para um batedouro, sabe? Assim, uma vida que, na verdade, não estava vivendo, estava, tipo, vegetando, entendeu? E isso que ali havia pessoas bem vestidas, assim, bonitas, entende? Mas eu senti, olhando nos olhos das pessoas... Eu posso estar projetando também, mas eu senti um vazio também, sabe? Assim, eu senti aquele vazio, né? Essa ressonância das pessoas em mim e aquilo que eu estava sentindo, eu entendi. E aí foi dali que eu decidi dizer chega de novo para tudo que não estava me fazendo bem. E aí foi quando o curso de marketing também, que nas aulas, os professores falavam mais para você ser um empregado. Nas empresas você tem que fazer assim, você tem que entregar assim... Você tem que ser assim, você tem que entregar o produto assado. E aí tem um script para você seguir naquele padrão. Eu falei, pô, isso me tira a liberdade, né, cara? Eu quero ser mais criativo e também não tá alinhado, assim. Eu quero algo que faça realmente sentido para mim. Eu quero trabalhar com sentido, não simplesmente para vender produtos, venda produtos. Independente se o produto é ruim ou não, entende? Como profissional, você tem que cumprir a sua função. E eu falei, não, eu não comungo desse objetivo, dessa visão, né? Então, mais uma vez, chega. E aí foi quando eu fui pro trabalho, pedi minha demissão e, naturalmente, a faculdade foi junto, porque eu trabalhava e pagava uma mensalidade com o meu salário e tal. E aí, falei, pô, então também a faculdade vai nessa. Eu também não estava satisfeito. E, naturalmente, a namorada também foi, né? Porque um cara sem futuro, né, cara? Tipo, o cara não estuda, não vai trabalhar.
não tem grana, tipo, não tem mais status, né? Porque eu tinha status, porque eu frequentava as festas e tal. Mas aí foi junto. Eu falei, tudo bem. Assim, mas olha só que interessante. Não foi fácil também tomar a decisão. Mas quando eu tomei a decisão, me veio aquela certeza, assim. Parece que eu tinha tirado uma mochila de pedra das costas, sabe? Um alívio, assim. Eu falei, cara, tomei a decisão certa. Embora eu não soubesse o que eu iria fazer, porque a minha rotina estava muito bem definida, sabe? O horário do almoço, aí já escovo os dentes, já tem que voltar pro trabalho, tal, tem tal coisa para fazer. Tal hora eu saio do trabalho, já tenho que correr, pegar o ônibus, ir para casa, tomar banho, jantar, correr para a faculdade. E aí, quando eu decidi, foi tudo embora, assim. Não, fiquei no nada, no vazio. Mergulhei no mundo das possibilidades, assim. Zerei mesmo. Então, no dia seguinte, olha só que interessante, porque quando a gente se compromete com algo, a providência divina nos é enviada. Até no nosso estado mais elevado de criatividade, a gente consegue imaginar tal providência, assim. Olha só o que aconteceu. No dia seguinte, sentado num banquinho próximo à minha casa, um carro parou com um rapaz que eu vi, assim, um conhecido. Eu não conversava muito com ele. O nome dele é Ricardinho. A gente chama ele por apelido, né, de Ricardinho, mas é o Ricardo Almeida. E aí ele me convidou, falou, pô, Daniel, e aí, tá fazendo o quê, cara? Eu falei, meu, não tô fazendo nada. Ele falou, então, vem comigo, vamos ali divulgar um evento que eu tô organizando. E aí eu falei, eu aceitei de prontidão, falei, pô, não tô fazendo nada, e pode ser uma oportunidade, bora. Ele tava oferecendo um carro para uma mulher que fazia parte de uma companhia de teatro e tal. Só que a gente não sabia disso, a gente só foi encontrar ela para apresentar o carro. E aí a gente falou, pô, a gente tá organizando um evento e tal, e já tá próximo da data, não sei o quê. Ela falou, é mesmo? Nossa, eu tenho uma companhia de teatro e tal. Ela falou, então, vamos ver, me passa o seu contato, a gente fazer uma permuta, né? Daí ela se tornou membro do festival multicultural que a gente organizava em São Paulo. E foi, assim, ela se tornou uma das companhias de artístico que se apresentavam no festival como um carro-chefe do festival. Quando eles apresentavam, nossa, eles, assim, fazia total diferença, assim, no festival, né? Adriana Gomes, o nome dela. E, então, aí começou também a acontecer várias sincronicidades, né? Eu comecei a ter contato com vários filósofos, artistas, pessoas que viajavam o mundo, mochilando, pessoas que viajavam, frequentando festivais, trance, multiculturais, assim, alternativos. E ali eu vi uma oportunidade de conhecer um novo mundo, que era um mundo que eu desejava, mas eu não sabia que era aquilo, entende? Só queria descobrir algo novo. Então, a partir desse momento que eu comecei a me relacionar com essa galera, a minha mente começou a abrir. Eu comecei a perceber várias possibilidades, né? De realidade, de mundos, de liberdade, entende? De você poder trabalhar com o que você quiser. Eu conheci vários DJs, né? Inclusive, eu conheci o Alok, cara. Ele, com 15, 16 anos, ele tinha um projeto chamado Lógica e eles produziam um trance. Inclusive, o pai dele também organizou um festival de 8 dias na Bahia. E foi muito interessante, é um cara super humilde, até hoje ele é super humilde, assim, uma alma incrível, né? E se vocês puderem também pesquisar aí, tipo, a Loki, o Lógica, né, o projeto deles, vai ser interessante. O pai dele é o Juarez, o Suarup, o projeto DJ. E aí, olha só que interessante, os caras viajavam o mundo tocando em lugares paradisíacos, em meia natureza, e tocava, tipo, 2 horas e ganhava, tipo, uma grana, assim. Tinha um cachê, tinha alimentação, bebidas, hotéis, passagens aéreas. E fora a amizade, né? Porque você viaja o mundo inteiro conhecendo pessoas, cara, e se conectando por causa. Porque todas as pessoas que eu encontrava nesses festivais, elas estavam nessa mesma busca. Inclusive o festival da Bahia se chama Universo Paralelo. E realmente é um universo paralelo. Porque várias possibilidades se abrem ali, assim, tem muitas modalidades de arte, desde musical, cênicas, né, de danças, enfim.
realmente foi uma grande transformação na minha vida. Minha mente abriu, assim, expandiu minha consciência. Até mesmo alguns rituais, né, xamânicos e indígenas, eu conheci lá também. Só que, mais uma vez, eu resolvi me reinventar. Tipo, tinha algo ainda que não estava ainda conectado, cara. Nossa, eu trabalhei com essa galera um tempo e foi muito legal, assim, tudo perfeito, nossa, foi maravilhoso, mas ainda algo dentro de mim ainda falava, cara, sai daí, sai daí, assim. Aí foi quando eu decidi sair de São Paulo, no dia 3 de julho de 2009. Nossa, foi uma decisão, assim, muito difícil. Imagina, você sair da sua cidade e você ir para uma cidade que você não conhece e sem conhecer ninguém e tal. Mas eu tive a coragem, eu tive a certeza. A minha intuição dizia forte, assim, sai daí que tem um mundo para você. E aí eu fui comunicar minha família, meus amigos, e a galera veio e falava assim, cara, você vai virar mendigo. Assim, eu não aprovo isso, você tá louco. Mas eu tinha certeza de que era aquela decisão que iria me trazer as respostas. Eu não podia desistir, né, de encontrar essa resposta dentro de mim. E aí eu paguei todas as minhas contas, quitei meus cartões, tal, quebrei o cartão de crédito e tal. E aí me sobrou R$150. Eu fui pra rodoviária do Tietê com R$150, dei uma olhada lá no guichê, qual é o próximo ônibus que está saindo de São Paulo? Ah, tá saindo às 20 horas, isso às 18 horas, né? Tá saindo às 20 horas para Brasília. Falei, é esse. Quanto custa? R$139. Eu falei, é essa mesmo, bora. E aí eu comprei a passagem. E aí me sobraram R$11 no bolso, cara. Aí eu passei 14 horas mais ou menos viajando. Quando eu cheguei em Brasília, mais uma sincronicidade aconteceu. Assim que eu desci, coloquei minhas malas no chão, assim, minha mochila. Aí eu olhei assim e falei, cara, eu não conheço nada além do que eu tô vendo aqui, e nem ninguém. Vamos desbravar, vamos começar uma vida aqui, cara. Bora. E aí, de repente, quando eu olhei pra trás, um casal de amigos desceu do ônibus, cara. Galera chegando de Ribeirão Preto. Era o Arthur e a Vanessa. E daí eles falaram, e aí, Daniel, o que você tá fazendo aqui, cara? Aí eu contei minha história e tal. Eles falaram, então, a gente tá indo pra Chapada dos Veadeiros. A gente tem um amigo que é italiano, ele foi pra Itália e deixou a chave da casa dele com a gente. A gente vai passar uns dias lá, você não quer ir lá com a gente? Falei, cara, bora, né, velho? Só que é o seguinte, só tem R$11. Ele falou, não, beleza, a gente inteira aqui. A passagem custou R$39 pra Chapada dos Veadeiros. Nossa, um lugar maravilhoso, assim. A gente foi pra Alto Paraíso de Goiás. Várias cachoeiras, cristais, uma galera alternativa, assim, mente aberta. Nossa, foi uma experiência fantástica, né? E aí a gente passou, tipo, uns 4 dias juntos, conversando sobre sincronicidade. Cara, que foda essa sua história agora, que legal. Tenho certeza que, cara, muitas coisas legais vão acontecer e tudo mais. Aí a gente decidiu tomar um sorvete numa sorveteria. E aí logo em seguida um americano fez um retorno e estacionou o carro em frente uma caminhonete na frente da sorveteria. Aí falou, e aí, Arthur, beleza, cara? Então, a gente tá organizando um evento na minha fazenda e aí a gente tá precisando de ajuda, cara. Eu tenho certeza que você tem um bom trabalho e eu quero te convidar para você fazer parte da construção de um espaço cerimonial, né? E aí ele falou, pô, o meu amigo falou, eu não posso, eu tenho um compromisso em São Paulo, mas eu tenho um amigo aqui, o Daniel, que talvez ele aceite. Ele saiu de São Paulo agora e tá recomeçando a vida, eu acho que ele vai topar. E aí o americano olhou pra mim e falou, e aí, você topa? A gente pode fazer uma troca de hospedagem e alimentação pelo trabalho. Eu falei, nossa, fantástico. Eu vou aprender uma habilidade nova, vou estar num lugar bacana e tal. E, enfim, fantástico. Eu não vou estar desamparado. Já tenho o básico, né? Pra eu reiniciar, pra eu pensar no que eu vou fazer. E aí é o seguinte, cara. A gente construiu esse espaço em 4 dias.
No quarto dia, quando a gente estava saindo, estava chegando um grupo de pessoas de vários lugares do mundo. Tinha pessoas da Inglaterra, da Índia, dos Estados Unidos, Porto Rico, da Itália. Foi um encontro assim multicultural fantástico, assim. Só que aí bateu uma certa angústia, assim. Eu falei, nossa, cara, eu não acredito. Um lugar fantástico, assim. Fica no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros. E é realmente um vale. Essa fazenda fica nesse vale, assim, e aí tem uns chalés de pedras, de bioconstrução, um lugar muito bonito, assim. Os americanos, eles gostam de coisas, assim, bonitas, de qualidade, né? O chalé é muito bonito, feito de pedras, e uma cozinha grande para eventos, né? E aí a gente construiu esse espaço aí para fazer algumas cerimônias. E aí quando eu tava indo embora, aí me deparei com esse grupo, a galera passou, e aí eu passei pela galera e falei, nossa, eu não acredito, cara, cadê a sincronicidade? Não funcionou, velho, dessa vez falhou, eu quero ficar, o que eu faço pra ficar nesse lugar, sabe? Mas tudo bem, eu vou entregar, vou acreditar que tá tudo certo. Daí quando eu dei alguns passos pra frente, aí apareceu um casal, assim, subindo. Aí o rapaz, o homem, colocou a mão nos meus ombros e falou, fica com a gente. Tudo bem, ok. A minha alma parecia uma criança, assim, saltitante, assim, sabe? De tanta felicidade. Uau, caramba, não tô acreditando. Se eu contar isso aqui pra galera, eles não vão acreditar, entende? Pros meus amigos lá. Eu sempre pensava assim, pô, se eu contar isso aqui pros meus amigos, nossa, o que tá acontecendo comigo? Nossa, eles não vão acreditar, cara. É muita coincidência, muita sincronicidade, muita coisa acontecendo, né? E aí eu fiquei com esse grupo, e aí teve o primeiro dia de ambientalização e tal. No dia seguinte, esse xamã, que era um xamã boliviano, ele convidou todos os presentes para participar de uma cerimônia com uma bebida sagrada chamada ayahuasca. E eu não conhecia, mas eu estava super aberto, falei, tudo bem, bora. Assim, super aberto. Vocês não vão acreditar. Ele falou, ó, pessoal, eu vou chamar aqui uma única pessoa que está necessitando muito de uma cura, de uma purificação, de algo especial, entende? E eu quero chamar ela aqui na frente. E aí eu, no meio de tantas pessoas, né? E aí ele falou, vem aqui você. Aí eu, caraca, não acredito. Aí fui lá na frente e tal, ele pediu pra eu tirar a camiseta, e no dia tava frio, assim. E aí ele fez um rezo lá e me serviu uma bebida, a ayahuasca, né, dos índios peruanos. E aí foi incrível. Eu tomei aquela bebida, em poucos segundos eu comecei a sentir uma vontade de vomitar, né? Logo a companheira dele trouxe um balde, e aí eu fiz a limpeza ali, e aí eu comecei a sentir muito frio. E logo eles me colocaram um poncho, assim, nas costas, né? E aí foi algo, assim, fantástico. Logo depois que eu fiz a limpeza, no momento ali mesmo que eu tava fazendo aquela limpeza, eu percebi o que eu tava limpando, entende? As emoções, os relacionamentos, a poluição da água, a poluição dos alimentos. Eu entendi, passou um filme na minha cabeça, né? E foi muito interessante, porque eu pude me ver, tipo, afastado da minha mente, entende? Eu consegui me enxergar de fora. Eu consegui me entender melhor. Olha lá o Daniel lá. É como se me separasse o ego do espírito, entende? Assim, tipo, a minha consciência se expandiu. E eu me diluí no todo. Eu pude me sentir conectado com o universo, com a natureza daquele lugar. Eu pude acessar algumas respostas que pra mim me incomodava tanto, assim, tipo, Deus existe? E aí quando eu fiz a pergunta, eu falei, nossa, é muito óbvio, porque Deus tá em tudo, tá na natureza, tá se manifestando em tudo, na vida. E Deus não é uma figura humana, assim, ele não tem uma forma definida, e ao mesmo tempo
ele se expressa milhares e bilhares de formas, através das estrelas, dos animais, das pessoas, das pedras, enfim. E, nossa, foi uma experiência assim, incrível. Assim, eu pude entender o universo em um segundo, sabe? É difícil explicar, porque a gente só compreende quando a gente sente mesmo. Quando a nossa alma está aberta. Através da mente a gente não consegue compreender. A nossa mente é muito limitada, entende? A nossa mente é um equipamento para a gente conseguir comparar as coisas, calcular, pensar, criar estratégias, né? Mas ela não consegue ir além disso. É como se ela fosse um servo preparado para nos servir, entende? E a nossa consciência, esse que está aqui, dá o comando, fala, ó, faça isso. Daí foi quando eu entendi, eu falei, pô, a partir de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecimentos, ferramentas, para eu conseguir trazer essas ideias desse plano para o plano material. Trazer esse vislumbre para o plano material, né? Então foi quando eu decidi estudar administração de empresas, porque eu vislumbrei, assim, a possibilidade de ter um objetivo claro e, a partir daí, ter algumas áreas de apoio para que eu conseguisse realizar esse objetivo. Daí né, como eu já tinha várias experiências frustrantes, eu dei uma olhada na grade curricular e falei, nossa, perfeito, empreendedorismo, inovação, sustentabilidade, marketing. E eles tinham uma descrição do marketing, como que era que eles desenvolviam o marketing, era um marketing mais inovador, mais humano. Eu falei, nossa, perfeito, é isso que eu preciso. E daí eu fui desenvolvendo algumas ferramentas, métodos, né? E fui aos poucos aprimorando na minha própria vida. Então eu quero te apresentar esse método e agora a gente vai entrar nessa parte prática,